Maison Bertin, tchim, tchim. Maison Bertin, tchim, tchim. The shark has pretty teeth deep, and it shows them pearly white. Just a jackknife has McHeady, and it keeps it out of sight. When the shark Olá, noivos! Hoje nós estamos trazendo para vocês uma das cerimonialistas mais famosas de Sorocaba. Estou aqui com a Célia Coelho. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Célia, há quanto tempo já na profissão de cerimonial? É o seguinte, que eu trabalho com festa há 12 anos. 12 anos. Mas com a minha empresa, esse ano nós completamos 7 anos. 7 anos de Faz cerimonial. Exatamente. E lendo algumas coisas sobre você e até mesmo que as noivas comentam aqui conosco, né? Algumas até falaram que você é meio um anjo da guarda da noiva. Como que funciona essa relação de cumplicidade aí? Pensa o seguinte, as noivas, elas são, eu costumo dizer que o mundo está carente, mas as noivas são extremamente carentes. Então o que elas querem no cerimonial não é só resolver problemas, mas que elas tenham ali um pouquinho de psicólogo, um pouquinho de anjo da guarda, e o que elas mais querem é aval. Então se você entender a noiva e não levar as dúvidas dela como uma coisa banal, para elas não é banal. Não. Né? Para a gente que trabalha na área de festa, como dizem, né? Tem coisas que a gente faz com o pé nas costas, mas para ela não. Certo. Então uma coisa que pra gente é muito pequena, assim, nossa, mas que dúvida boba, pra elas não é dúvida boba, porque elas nunca se casaram. Uau. E mesmo as que já se casaram e estão se casando novamente, às vezes elas não gostaram de alguma coisa que fizeram anteriormente, então elas ficam em dúvida. Certo. Então a cerimonialista ela tem que ser positiva, tem que ter bom humor, tem que ter muita paciência, né? E está sempre disposta a ouvir, a responder e-mails e dar o colo mesmo. Essa é a grande verdade. Você falou uma coisa importante, já aconteceu alguma coisa anteriormente. Porque alguns têm essa bagagem anterior, mas a maioria, marinheiros de primeira viagem, e às vezes caem na mão de maus profissionais por não terem uma pessoa conduzindo, né? Querem fazer as coisas sozinhas, ou porque acham que o cerimonial não é importante, ou porque querem economizar, enfim. Então eu acredito que esse seu trabalho também é de poupá-las desse dissabor, né? Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte também, quando você investe numa festa, você não é o valor que você investe numa festa. E pense que você investiu um valor razoável para aquela festa e você vai usufruir daquilo durante 6, 7 horas. Então você investiu não só o dinheiro, mas o seu tempo de um ano e meio, para aquilo tudo acabar em 6 horas, 7 horas. Então se você não tiver alguém que esteja fazendo o seu papel na hora da festa, você não se divertir. Aí chega no final da festa, nossa, eu investi meu tempo, investi meu dinheiro e eu não me diverti o que eu achei que eu fosse me divertir. E também eu acho que mesmo quando você tem alguém para produzir a sua festa, você está produzindo a festa da pessoa, mas tem que ter a cara da pessoa. Certo. E ela tem que participar mesmo assim. Por quê? Não é só o momento da festa que é o resultado. Tudo que antecede a festa faz parte da história da noiva. Eu até já escutei de algumas noivas que o antes é muito mais gostoso. Né? Até recentemente, uma entrevista com o Cacá Bueno, ele dizia o seguinte: olha, se eu dissesse, se minha noiva me perguntasse se era branco ou preto, eu dissesse que era preto, com certeza ela ia fazer o branco. E se eu dissesse que ia casar daqui um ano mais, ela não ia dar a menor bola, porque ela ia continuar curtindo, né? Exatamente. Então, tem que fazer desse momento um momento de curtição. Tem. Em todos os instantes tem que ser um momento de curtição. E os noivos que participam desses momentos que antecedem a festa,
no momento da festa eles curtem muito mais. Olha só. Porque tem muitos casamentos que a gente acaba conhecendo os noivos no dia da festa ou na reunião final. Certo. E é até interessante porque, na realidade, as noivas sabem que precisam de uma cerimonial. Os homens ainda são um pouco resistentes em relação a isso. Então é comum atender noivos que vão para o escritório, eles chegam fechados. Mas conforme a gente vai conversando, vai explicando o que é um cerimonial, eles vão se abrindo. E aí, batei e falei, mas o que você achou? Assim, olha, eu não achei que fosse tão necessário um cerimonial. Agora eu não consigo mais avaliar minha festa se eu não tiver um profissional da área. Agora, você falou dos noivos que chegam até você. Quais são as perguntas mais frequentes que os noivos fazem? Olha, a mais frequente é, será que o número de convidados que eu tenho comporta um salão X? Certo. Você Então, já tem uma das isso. perguntas. Então, Tá. eu já sei em qual salão de festa ele vai ser feliz fazendo o casamento dele. Eu costumo dizer o seguinte, existem espaços pequenos, não existem espaços grandes. Certo. Porque você não vai comportar um número X de convidados, 300 convidados no local que cabem 200. Claro. A não ser que você aumente a estrutura. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você contratou um salão maior e você tem um número de convidados menor, a decoração está aí para Suprir. suprir esses espaços e aí realmente vai viajar nisso daí, vai fazer compor espaços muito bacanas em relação à festa. Aí realmente você pode abusar disso tudo. Outra coisa também que é interessante que pergunto sempre em relação por que confirmar a presença. Eu digo o seguinte, o ideal é confirmar a presença porque, Lilian, duas coisas é bacana no casamento e duas coisas podem dar um problema no casamento. Se faltar cadeiras, ficar um espaço muito pequeno e pessoas se sentirem que não estão se sentando com as pessoas que elas gostariam, apesar de não faltar cadeiras, é ruim. Sim. Mas o contrário é verdadeiro. Se você programa uma festa, ficam com muitas mesas vazias, dá a impressão que sua festa não bombou. E não é isso que você quer. Não é verdade? certeza. Então tem que ter coerência. Você pode até convidar para 300 convidados e foram 200. Não tem problema, ninguém sabe quantas pessoas você convidou. Certo. Então o espaço tem que estar coerente em relação a isso. E outra coisa que é bem perguntada, será que eu consigo fazer uma festa com os profissionais de Sorocaba? Claro que consegue. Nós temos ótimos profissionais de Sorocaba. E outra coisa também que é comum, se eu quiser trazer um profissional de fora de Sorocaba, será bem-vindo. Claro. Será bem-vindo, porque eu acho que o que é legal em Sorocaba é isso. Os profissionais não têm aquela animosidade que às vezes tem nas metrópoles, entendeu? Então não existe parcerias rígidas em relação a isso. Então a gente recebe de braços abertos todos os profissionais que vêm de fora de Sorocaba. Então isso eu acho que é um perfil de Sorocaba muito bacana. E os noivos têm que te procurar com quanto tempo de antecedência? Aí vai depender muito da data do casamento. Ah, é? Né? Apesar da maioria das pessoas, né, acharem que é maio, nós sabemos que trabalhamos com festa que não é. Não. É setembro, outubro e novembro, né? Agora Vai até ter. dezembro, Até né? dezembro. Agosto, que antes ninguém queria se casar em agosto, É. hoje tem muita festa em agosto. Por quê? Porque não tem mais igreja suficiente, não tem mais salão suficiente para tudo isso. Então acabou. Isso de, não vou me casar em agosto. Não, agora tem festa em quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda, véspera de feriado, isso é comum. Então eu costumo dizer o seguinte, depende da data. E nós que trabalhamos com área de festa sabemos que a gente tem como data 9 de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então se você escolheu, se a noiva escolheu essa data, ela tem que começar a avaliar isso 1 ano e meio, pelo menos, antes. Né? Porque às vezes é mais fácil você 8 meses do casamento, fazer um casamento em janeiro, fevereiro e março, do que às vezes 2 anos em setembro, outubro e novembro. Porque são as datas mais disputadas. Exatamente. E assim, a forma de te pagar, ela é fracionada, é até a data do casamento? Na realidade não é até a data do casamento, porque muitos clientes acabam nos contratando 2 anos antes do casamento. Ah, então termina muito antes. Exatamente. Por isso que você tem na área de eventos, todo e qualquer profissional, você tem que saber quem que você está contratando. Com Porque certeza. você está saudando todo
o seu numerário Antes, muito antes do seu casamento. Às vezes até um ano antes do seu casamento já está tudo pago. Mas você ainda tem que aguardar 10 meses para fazer a festa. certo. Não é verdade? Então, por isso que tem que ser profissionais que realmente você sabe que vai ser cumpridor das suas obrigações. E aquele noivo que precisa só do cerimonial pro dia do casamento, é possível? É possível, sim. É possível. Principalmente numa cidade que tem famílias tradicionais como a nossa. Certo. Como a nossa. Por Aham. quê? As famílias tradicionais já sabem o caminho das festas. Tá. Então elas já sabem, elas já têm como padrão o salão que elas vão se casar, o buffet, a decoração. É comum elas terem. Certo. Mas é que elas querem tranquilidade no dia da festa. Claro. Então eu costumo dizer que esse contrato que a gente chama de contrato básico, que é acompanhamento e coordenação de profissionais e o cerimonial festa, ele vai começar efetivamente, no meu caso, no mês do casamento. Entendi. Que aí Você sim, vai alinhavar tudo que eles fizeram. que eles fizeram. E aí alinhavar com os profissionais. Sei. E aí fazer a montagem do espaço junto com os profissionais que ela contratou e gerenciar a festa. Certo. Só que mesmo assim, Lilian, mesmo a gente chamando de contrato básico, que para mim não tem Básico nada de nada. básico, o que eu prefiro? Ela não contratou assessoria, ela não contratou a produção da festa, mas a festa dela vai ser daqui a um ano. Então, dentro desse contrato básico, eu me coloco à disposição para dar dicas. Entendi. Para mim, eu assino dicas de escola. Certo. Então, é comum receber e-mail todos os dias, várias noites que está no contrato básico. Mas, Célia, e agora? Quanto que eu compro de vinho? Quanto que eu compro de uísque? Quem que você indica? Certo. Onde que eu vou ser bem atendida? E agora, Célia, eu estou em dúvida com a cor da toalha, viu? Quais são suas flores? Aí eu vou dando, e agora a cor das flaminhas, Célia, o que eu faço? Que cor que são suas flores? Que cor que é a sua toalha? Olha, eu sugiro que você não fuja desses tons. Eu Certo. não estou assessorando, estou dando uma dica. Se ela vai acatar isso, é diferente. Você tem que estar antenada em tudo que está acontecendo, Tá. né? Então fala pra gente, qual é a dica do momento de cor? Cor, olha, o branco nunca sai, né? Tradicional, né? O queridinho. O queridinho é o branco. Ainda continua em moda os rosés, Ah, que né? legal. Saiu um pouquinho o pink, continua mais o rosé clássico e tá retornando o amarelo, né? O amarelo. O amarelo tá retornando também. Inclusive no nosso blog tem uma matéria sobre o tom amarelo. Tem? Tem. Foi meio suspeito. Tá muito atualizada, por isso que a gente trouxe Célia Coelho. Você volta para dar mais dicas pra gente. Nossa, prazer. Obrigada. Quem quiser saber mais e contatar o serviço da Célia, o endereço, o telefone, as formas de você encontrá-la estão logo abaixo do nosso vídeo. E muitíssimo obrigada, até a próxima. Maison Bertin, tchim, tchim. Maison Bertin, tchim, tchim.